Então, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre adaptação. O ser humano, ele se adapta às condições que ele vive? Bom, cientificamente falando, sim. É muito provável que o ser humano se adapte às condições que ele está vivendo. Bom, vou te dar um exemplo aí. Um jogador de futebol, por exemplo, que do Brasil, que tem... Podia usar qualquer outra pessoa como exemplo, mas eu prefiro usar um jogador de futebol, por causa que o movimento, a atividade física que ele faz é muito mais movimentada. Então eu vou usar o jogador de futebol mesmo. Podia usar outras, mas nessa aqui é um pouquinho mais clássica. Ele tem que ir... Ele tem um jogo lá no Peru, em La Paz, na capital do Peru, que ela fica, eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja mais de 6.000 metros acima do nível do mar. Estou chutando baixo, não sei. Pode ser menos ou pode ser mais, mas é mais ou menos isso. E ele tem um jogo lá daqui a 2 ou 3 semanas. O que ele tem que fazer? O pulmão dele não está acostumado a respirar o tipo de ar que vai estar lá em La Paz. O que vai acontecer? Ele vai ter que ir para lá, jogar de qualquer jeito. Se ele for direto para La Paz e jogar o futebol, ele provavelmente vai morrer. Ele vai ficar sem ar, vai desmaiar e pode até morrer. Mesma coisa, qualquer pessoa ir pra lá, aqui do Brasil, de uma cidade onde tá acima do nível do mar, um pouco acima só, ir pra um lugar que tá muito ao cima do nível do mar, ele pode acabar morrendo, ter que parar no hospital, desmaiar, por causa que lá o ar, quanto mais alto for, maior a altitude, menos ar, menos oxigênio. E o pulmão, ele precisa de bastante ar, porque está acostumado a respirar muito, bastante ar, se encher bastante. E lá, tu vai se encher bem menos, o pulmão vai encher um pouco menos, porque lá a quantidade de ar é menor e tal. Só que existem pessoas que moram lá. Como é que essas pessoas conseguem viver com pouco ar? Eu vou explicar. O que esse jogador de futebol tem que fazer, esses jogadores, né? Ele vai ter que, muito provavelmente vai ter uma equipe técnica especialista na parte pulmonar, tudo, cardiovascular. E ele vai ter que ir devagar. Ele vai ter que chegar 1 ou 2 semanas antes. Em 1 ou 2 semaninhas ele já está quase respirando igual o pessoal de lá. E ele vai ter que passar por um treinamento diferenciado. E o pulmão dele vai ter que se acostumar com o ambiente de lá, de La Paz, por exemplo. Ou seja, se vocês pegarem uma foto, não sei se tem na internet, mas pode pesquisar aí na internet, que o pulmão de uma pessoa que mora em La Paz, comparando com uma pessoa que mora, sei lá, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é uma cidade que está no nível do mar, parcialmente falando, na altura do nível do mar, essa pessoa tem um pulmão menor que mora lá em La Paz. Por quê? Por causa que lá a quantidade de ar é menor e no Rio de Janeiro é muito maior a quantidade de ar, o ar é mais fácil a veiculação dele e lá é mais difícil. O ser humano o ser humano é uma criatura incrível. Eu acho o ser humano uma criatura incrível biologicamente falando, embora em geral aí guerras, vamos cancelar, vamos deixar tudo isso de lado. Mas o ser humano é uma criatura incrível. Esse jogador vai se adaptar àquele lugar. Ou seja, o pulmão dele em 1 ou 2 semanas, 1 semana e meia, não vai diminuir, lógico. Mas o pulmão dele vai conseguir se acostumar, se adaptar ao ambiente. Ou seja, ele vai estar respirando muito melhor do que ele estaria se ele tivesse chegado direto e jogado direto. E ele não vai desmaiar tão fácil, né, por causa do ar. Mas se ele ficasse uns 4 ou 5 anos lá em La Paz, muito provavelmente o pulmão dele ia ter que se adaptar ao lugar e ia diminuir. Entendeu? Ia diminuir. Bom, isso também é questão de adaptação. Isso se chama adaptação. O ser humano se adapta ao lugar onde vive, às condições ambientais onde vive. Bom, mas existem outros exemplos. Um exemplo aqui, mais um exemplo.
questões humanas assim. Essa é um pouco mais comportamental, é uma parte mais psicológica, vamos falar assim, mas também envolve essa questão biológica. Bom, teve há um bom tempo atrás o caso de um garoto, eu não me recordo o nome, faz muito tempo que eu não ouço falar dessa história, é um fato verídico, que ele se perdeu da família dele quando ele tinha 3 anos de idade e viveu na mata. E o que aconteceu? Esse garoto, ele viveu entre lobos. Depois de 10 ou 11 anos, quando ele já estava lá para os 12, 13 anos, a família reencontrou esse garoto. Só que tem um pequeno detalhe diferente. Ele não era, digamos, na condição humana ético. Ele não tinha um comportamento humano, digamos assim. Ele tinha um comportamento mais canino. Ele parecia ser realmente um cachorro. Ele andava que nem cachorro, só que tinha aparência humana. Ele comia que nem cachorro, bebia água que nem cachorro, fazia tudo igual a cachorro. Sentava até igual a cachorro. Igual um lobo, porque ele viveu na mata esse tempo todo. Agora eu vou fazer uma analogia com essa história com gêmeos. Um par de gêmeos do mesmo sexo. O menino 1 e o menino 2. Foi feito por um teste laboratorial, um teste científico laboratorial. 2 garotos iguais, gêmeos. Um deles foi posto na floresta e o outro ficou com a família. O que ficou com a família, que foi posto na floresta, lá pra sempre, tá? Pra sempre não, até eles voltarem lá e pegar. Desde quando ele nasceu, ele tá na floresta. E o outro tá com a família dele, vivendo lá normal como uma criança comum da nossa civilização. Bom, o que aconteceu com o garoto 1, menino 1, que tá lá com a família dele? Ele cresceu normal, parcialmente falando. Ele foi pra escola, teve vida normal, teve contato com outros seres humanos, teve uma vida social. Cresceu normal, já tá com 10 anos já. E o outro? O que aconteceu com o menino 2, o que estava na floresta? Vamos supor que ele tenha sido encontrado por lobos do mato, que é até comum nas florestas brasileiras, digamos assim. O garoto que estava lá na floresta, ele muito provavelmente não vai ter um comportamento humano, quer dizer, muito provavelmente não, ele não vai ter um comportamento humano, ele vai ter aparência humana, aparência física humana, só que ele vai andar quadrúpede, ele vai ter comportamentos caninos e ele muito provavelmente vai ter arranhões, mordidas, cicatrizes de lutas, batalhas anteriores que ele teve com os outros da espécie que rodeia ele. E ele vai ter comportamento igual a um cachorro do mato, um lobo no caso. Vai ser igualzinho a um lobo em questões de comportamento. Por que isso acontece? Bom, a psicologia diz que é por causa que o ser humano, ele consegue, ao redor dele, ele consegue tentar viver no lugar que ele está, tentar viver, ele se adapta. A biologia fala que o ser humano se adapta, é a mesma coisa, só em palavras diferentes. Foi uma questão de adaptação dos ambos os lados. O menino 1, que estava lá com a família dele, ele se adaptou ao meio humano, onde os seres humanos vivem. Por isso que ele tem um comportamento humano. Se ele tivesse morado lá com um casal de macaco, com uma floresta, um grupo de macaco, ele ia ser igual a um macaco. Ele ia ter o mesmo comportamento de um macaco se ele vivesse a vida toda lá dele. E o outro garoto, ele tem um comportamento porque ele se adaptou aos lobos, né? Então ele tem um comportamento canino, digamos assim. E é possível aquele garoto vir para o meio humano e conseguir se adaptar ao meio humano? Sim, o ser humano consegue fazer isso. A mesma coisa ao contrário. Pode ser um pouco difícil, mas dá. Sempre dá. Bom, e foi mais ou menos isso que aconteceu com o caso, digamos assim, Mowgli, né? Eu não me recordo o nome dele direito. Acho, pelo que eu acredito tenha sido, foi na Inglaterra isso, no século passado e tudo.
Então, mas isso não importa. Se vocês quiserem aí, é só pesquisar. Bom, agora eu vou fazer uma outra questão de adaptação de animais de outra espécie, não sendo animal humano. Um animal doméstico, por exemplo, gato. Gato é um animal bastante curioso. Por causa que o gato, ele é um felino, e felinos são 100% carnívoros. Ou seja, eles só sobrevivem de carne. Claro, tem alguns casos raros aí que o gato come uma banana, come uma maçã, melancia, mas ele não vive disso, ele precisa de carne, ele precisa de coisas que têm os mesmos nutrientes que a carne. Bom, não é de se esperar que uma hora ou outra o ser humano ia ter um felino como animal doméstico. E qual felino é esse? O gato. O gato, ele é curiosíssimo por causa que ele é o único animal que, além do ser humano, consegue se adaptar em qualquer lugar. Qualquer lugar. O ser humano também consegue se adaptar em qualquer lugar, mas o gato, qualquer lugar. Bom, o gato, por exemplo... Vamos fazer a mesma analogia que a gente tinha feito antes com o ser humano. Vamos pegar uma gata agora, qualquer. Ela teve filhotes. Nós pegamos 2, são iguais, digamos assim, gêmeos. E um a gente deixou lá com a mãe dele, que tá lá com uma família, os seus donos, né? Tá lá, tem casa, tem comida, tem carinho. E o outro, a gente colocou ele na floresta. Filhotes. Depois de 1 ano ou 2 anos, a gente volta pro gato da floresta para ver como é que ele tá. O gato da floresta, se tu conseguir achar ele, porque eu duvido que isso aconteça, mas se caso você consiga achar o gato da floresta, se você for fazer esse teste, sei lá. O gato da floresta, ele vai estar com um comportamento antissocial. É claro, né? O seu gato lá da sua casa, por exemplo, na outra casa, ele pode também ser um pouco arisco, só que não 100% antissocial, por causa que ali é o lar dele, a casa da pessoa ali é o lar dele, onde ele tem comida, onde ele tem carinho, onde ele vive, onde ele dorme, come, faz cocô, em geral. Então, esse gato ele é arisco, talvez você não goste muito de carinho, mas ele não é 100% antissocial. Já o outro gato, ele é 100% antissocial. Ele é muito antissocial. Ele não consegue viver nem entre gatos da mesma espécie por muito tempo e nem com outras espécies. Ou ele mata essas espécies ou ele sai de perto. É basicamente isso. É claro, é sempre na natureza. A natureza sempre nos impressiona e faz aí essas criaturinhas encontrarem uma forma de ficar com o outro, digamos assim. Por exemplo, um gato conseguir sobreviver com uma coruja no meio da floresta, que é uma coisa inacreditável, mas é possível sim. Bom, mas parcialmente falando, esse gato, ele não vai querer chegar perto de você, ele vai estar totalmente antissocial, e se você insistir, ele vai atacar você. Ele vai querer te matar. Outra coisa, um fato bastante curioso, mas eu não quero que você mate seu gato, tá? Não precisa dar fim no seu gato, é isso, se você tiver, nada disso. Eles são animais pacíficos. Na Rússia, eu acho que foi no ano de 2006, uma garotinha, ela estava brincando com o gato dela, e esse gato não comia há muito tempo. Eles parecia que não davam comida pro gato. O que ele fez? Ele pegou as garras dele e arranhou bem onde tem as veias do pescoço dela. Ele passou a unha assim, ó, e rasgou a veia do cérebro dessa pessoa, cortou a veia da criança. E ele comeu a mão da menina. Ele comeu a mão dela. Ela morreu, acho, não sei, não me lembro direito. Mas não precisa fazer isso seu gato, eles só fazem isso quando eles estão com muita fome e não aguentam mais a incomodação. É muito raro isso acontecer. Raríssimo, não precisa matar seu gato, nada disso. Bom, outra coisa,
Ah tá, voltando ao assunto do outro gato, o outro gato vai ter antissocial. E talvez ele te mate pra te comer, o gato do mato, porque ele não conhece, a natureza dele é fazer isso mesmo, caçar carne. Bom, é basicamente isso que eu queria falar sobre adaptação. Poderia citar outros exemplos aqui, vários e vários outros exemplos. Varia de animal para animal. E isso não é uma questão de evolução, tá? É uma questão de adaptação. Beleza? Acho que é isso. Dá uma volta aí.